Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor David ministrando a disciplina de matemática. E o assunto de hoje é potenciação. Então, abra comigo na página 19, nós vamos falar sobre potenciação. A potenciação, gente, é a operação matemática criada para simplificar multiplicações de fatores iguais. O que é na verdade fator? É elemento de uma multiplicação. Então, quando eu falo multiplicação, eu estou falando de vários fatores que estão se multiplicando. Bora ver aqui a nomenclatura. O que é nomenclatura? É para dizer o que é cada número. No caso aqui em matemática, né? Olha lá. Expoente, base e potência. Em vermelho, nós temos a base, 0,5. E essa base está em número decimal, com vírgula. O outro vermelho aqui, nós temos a base, que é 1/2. E essa base está em forma fracionária. Então, vamos logo identificando o que é base aí. Expoente em azul é sempre um número pequenininho, gente. Olha o 2, olha o 4 ali em azul. Esse preto 0,5 vezes 0,5, ele é multiplicação, também conhecido como produto. E o 0,5 em si, ele é chamado de fator. Só é chamado de fator porque está numa multiplicação. Então, 0,5 vezes 0,5 são fatores de uma multiplicação. E o resultado a gente chama de potência, né? 0,25. O mesmo acontece aqui. Ok, voltando. O expoente é 4, a base 1/2. E o menos, ele não está, gente, dentro do parêntese. Senão, a conta seria menos meio, vezes menos meio, vezes menos meio, vezes menos meio. Como o menos está fora do parêntese, então primeiro eu repito o meio 4 vezes, olha lá, repetido sem o menos dentro. E fora dele, somente esse aqui ganha um menos. Ó. Ou seja, gente, a resposta dele vai ser negativa. Por quê? Meio é um número positivo e está sendo elevado a um expoente par, que é 4. Quando a base está sendo elevada a um expoente par, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, ou seja, eu estou falando do quadrado, da quarta potência, da sexta potência. No caso aqui, ó, é a quarta potência, em azul. Então, não importa se a base é positiva ou negativa, quando está elevado a um expoente par, sempre vai dar positivo. Mas por que deu negativo ali? Ó? Porque o menos está do lado de fora, não do lado de dentro. Se tivesse do lado de dentro do parênteses, seria menos meio. E eu falei que toda base, não importa se é positiva ou negativa, se ela está elevada a um expoente par, no caso o 4 aqui é par, então a resposta vai dar positiva. Mas o menos está fora do parênteses. Então, 1 sobre 16 avos. 1 16 avos deu positivo. E aí só ganhou o menos do parêntese. Vamos continuar. Aqui nós vemos um número racional, mas também ele é inteiro negativo, que é o menos 3. A base é menos 3, o expoente é o 6, que é a sexta potência. Nós vemos que o menos 3 ele não multiplica com 6, ele multiplica por ele mesmo 6 vezes. Gente, o menos 3 é um número inteiro negativo. Ele está sendo elevado a um expoente par? Está, o 6 é par. Então, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 deu 729. Positivo. Não importa, gente, se aqui é negativo ou positivo. Se está elevado a um expoente par, obrigatoriamente fica positivo. Então, bora lá. Algumas propriedades que a gente precisa conhecer é o expoente 1, o expoente 0, o sinal da potência. E que mais? A multiplicação de potência de mesma base, a divisão de potência de mesma base e potência de uma multiplicação. Deixa eu ver se tem mais aqui. Potência de uma divisão, potência de uma potência. Expoente inteiro negativo, são tudo isso, gente. Mas bora acelerar. Expoente 1 é simples e fácil. O que diz o expoente 1? Todo número racional elevado a 1 é igual a ele mesmo. Não importa se é positivo, negativo, se é com vírgula, se é fracionário, como vocês veem aí. Ó. Se está elevado a 1, é só repetir ele mesmo, sem o parêntese. O expoente 0. Qualquer número, mas ele não pode ser nulo, né? Olha aqui, ó. Todo número racional, não nulo, não pode ser 0. Elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número, gente, com exceção do 0, quando ele está elevado a 0, é igual a 1. Tem uma demonstração para isso, mas eu não vou fazer agora, porque geralmente ela é vista mais no 8º ano em diante. Mas eu acredito, eu tenho certeza, na verdade, que eu já fiz essa demonstração em sala de aula, aula presencial. Mas bora lá.
qualquer número, olha só, com vírgula, fracionário negativo, tá elevado a zero, gente. Então ele sempre vai ser 1, sempre vai ser 1. Agora tem uma questão aqui que está mostrando menos 1. Todo número racional não nulo elevado a zero é igual a 1. Gente, eu vou dar uma pausa aqui. Observe que esse terceiro ponto, menos 3 elevado a zero, deu igual a menos 1. Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou confirmar isso, que eu não gosto de passar um conteúdo equivocado. Volto logo, gente. Bom, vocês devem estar se perguntando, professor, você correu para a internet para dar essa confirmação? Bom, eu aqui sei que todo número racional, negativo ou positivo, com exceção do zero, elevado a zero é igual a 1. Olha aqui, ó, qualquer número elevado a zero, independente se for negativo ou positivo, o resultado é sempre 1. Ou seja, o livro estava equivocado na resposta, gente, não é menos 1. Mas, professor, o senhor não sabia? Por que o senhor não olhou e disse logo de cara que o livro estava equivocado? Porque há exceção. Por exemplo, o 3 elevado a zero, aqui, ó, ele é 1. Menos 3 elevado a zero também é 1. O livro equivocou-se bem aqui. Mas se tivesse menos, aí abre parêntese 3, fecha parêntese. Ou melhor, se tivesse menos e os 3 elevado a zero entre parênteses, eu tô falando que se o menos tivesse separado do parêntese, aí a resposta sim seria menos 1. Mas não tem parêntese aqui, ó, então o livro equivocou-se. Correndo, bora correr aqui. O sinal da potência. O que a gente pode aprender sobre isso? Observe os exemplos abaixo, identificando os sinais da base e da potência em cada caso. Gente, eu fiz uma atividade resolvendo uma lista de exercícios no meu canal. Eu acredito que vocês viram, sim. E eu sempre fazia primeiro o jogo dos sinais. Ou seja, eu observava primeiro a fração, se ela era positiva ou negativa, fazia o jogo dos sinais e já deixava logo de cara assim, ó. Bora aqui nesse primeiro ponto. Mais 2 quintos elevado ao cubo, ó. Aí fica mais 2 quintos, vezes mais 2 quintos, vezes mais 2 quintos. Ou seja, primeiro eu vou fazer o jogo dos sinais. Mais com mais dá mais. Então eu sei que a minha resposta vai ser positiva. Aí depois é só multiplicar, só decide a recarga, não vou fazer recarga não. Aí depois é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Como assim, professor? Fala minha língua que eu ainda não aprendi isso. Mas já era para ter aprendido. Mas olha lá. Numerador, 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Denominador, 5 vezes 5 vezes 5, deu 125. O mesmo vale para as demais. Menos, primeiro jogo de sinais aqui no terceiro ponto, ó, terceiro ponto. Menos, eu vou usar aqui um recurso aqui para ficar mais dinâmico. Ó, aqui é menos, com menos dá mais. Então, esses dois dá positivo. Positivo com negativo, a resposta vai dar negativo, porque mais com menos é menos. Aí depois que vocês fazem o jogo dos sinais, gente, que é o 3 vezes 3 vezes 3, que deu 27. Depois o denominador 2 vezes 2 vezes 2, que deu 8. O mesmo vale para os demais. Então, vamos continuar. Olha aqui, ó. Se o expoente for par, então a potência será positiva. Foi o que eu falei no começo. Se o expoente for ímpar, então a potência terá o mesmo sinal da base. Ou seja, se for negativo, fica negativo. Se for positivo, fica positivo. Professor, não entendi isso ali, professor. Vocês vão aprender mais com exercícios. Mas deixa eu só tirar essa dúvida de vocês aqui, que eu não gosto de passar batido, não. Se o expoente for par, então a potência será positiva. Eu falei isso bem aqui, ó. Tá vendo essa base aqui, ó? Aqui, ela tá dentro do parêntese. Deixa eu voltar aqui. Dentro do parêntese, a base em vermelho dá 1/2. Tá positivo, porque tá dentro do parêntese. Esse positivo elevado à quarta potência vai dar 1/16 em verde positivo. Professor, mas está negativo. Porque esse menos não é do vermelho, ó. Ele é do parêntese. Já é outra coisa. Aqui, ó. E lembrando que o expoente é par. Quando o expoente é par, a base ela permanece positiva. Mas por que ficou menos ali? Porque o menos não é da base. O mesmo vale, bora ver outro exemplo aqui. Aqui, ó. Mais 2 quintos. O expoente, gente, ele é ímpar, é 3.
Então, se ele é ímpar, o que que acontece? Bora ver aqui a definição, que eu esqueço a definição. Se o expoente for ímpar, então a potência terá o mesmo sinal da base. Isso, melhor na definição. Ou seja, o primeiro ponto aqui, ó, mais 2/5, o sinal é positivo. E o expoente é ímpar. Então, a resposta vai ser o mesmo sinal da potência, positivo. No caso aqui, ó, a potência do terceiro ponto, aqui, ó, o terceiro ponto, ele é negativo. Então, se o expoente é ímpar, tá aqui dentro, o expoente é ímpar. Se o expoente é ímpar, ele vai ter o mesmo sinal da potência. A potência é negativa, então a resposta vai ser negativa no final. Isso que eu quis dizer. Vamos para a próxima página. Professor, bora fazer a leitura aqui, na verdade. Depois eu puxo esse argumento. Vamos para as propriedades da potenciação de números racionais. Gente, as propriedades vocês conhecem, porque eu já expliquei no 6º ano e também no 7º ano na aula presencial com números inteiros negativos. Agora é racionais, gente. É a mesma coisa. Por exemplo, a primeira propriedade, a multiplicação de potências de mesma base. O que acontece com a multiplicação de potências de mesma base? Vamos mudar aqui para uma cor laranja. Gente, multiplicação de potência de mesma base. Quando eu tenho uma potência, ou seja, 2 ao quadrado, a base é 2, ó. 2 ao cubo, a base é 2 também. A potência é a mesma base. Quando as potências têm a mesma base, eu conservo a base. Ó, aqui, ó, mantemos a base. E nós fazemos o que com os expoentes? Somamos. Professor, explica melhor, porque só o senhor falando eu não consigo ver nada aqui. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Três vírgula 8 elevado à nona potência, multiplicado com a mesma base, 3,8, só que elevado à 15ª potência. Eita, se vocês forem multiplicar 3,8 por ele mesmo 9 vezes, a conta vai dar muito grande. E se multiplicarem 3,8 15 vezes, a conta vai ser enorme. Então, para isso existe a propriedade. A propriedade diz o quê? Eu permaneço a base. Deixa eu trocar aqui. Ó, eu permaneço essa base aqui, ó, eu permaneço ela e faço o que com esses expoentes? Eu somo, tá aqui, ó. Então a resposta final é o mesmo que 3,8 elevado à 24ª potência. Professor, mas isso não é a mesma coisa de eu ter que multiplicar? É a mesma coisa, mas você pode reduzir numa questão de uma forma simplificada. Para isso que servem as propriedades, para simplificar. E isso vai ajudar mais lá na frente, gente. Então só gravem comigo. Multiplicação. Como é que eu apago isso aqui? Multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo, olha só, conservo a base e somos expoentes. Ó, o expoente é 5 e o 7. Professor, não estou vendo, professor. Gente, 5 e o 7. Os expoentes é 5 e 7, vocês estão vendo aí, 5 e 7. Olha lá, deu 12. 5 mais 7, 12. Porque as bases são iguais e estão multiplicando. Quando as bases são ou melhor, sempre base igual. Quando as bases são iguais, mas está dividindo, ó, agora é divisão. É só repetir de novo, misericórdia. É só vocês repetirem e agora ao invés de mais vai ser menos. Como assim? Multiplicação é mais. Quando é multiplicação de potência de mesma base, os expoentes somam, é mais. E quando é divisão, os expoentes subtraem, é menos. Então, é fácil gravar isso, ó. Multiplicação de potência de mesma base, só repete a base e soma os expoentes, os números pequenos. A divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai, faz uma conta de menos com os expoentes. O que seria a potência de uma multiplicação? É quando eu tenho, entre parênteses, vários fatores se multiplicando. Bora lá. Deixa eu pegar aqui a cor vermelha. Quando eu tenho potência de uma potência, quando eu tenho 3 vezes 4 vezes 7, tudo isso está sendo elevado ao quadrado. O que diz a potência de uma multiplicação?
que aquele 3 está elevado ao quadrado. Gente, é porque eu estou fazendo com o dedo mesmo. Eu vou fazer aqui embaixo. Apaga isso aqui. Com o lápis agora, com a caneta. 3, ele está elevado ao quadrado. Multiplicando, o 4 também está elevado ao quadrado. Multiplicando, o 7 também está elevado ao quadrado. Isso é potência de uma multiplicação. Se tudo isso daqui está elevado ao quadrado, então eu posso dizer que o 3 está elevado ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3, e o 5 está elevado ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5. Agora, apaga isso aí, meu chapa. Vamos para... Aqui são mais exemplos funcionando com fração, ó. Bora continuar isso aqui então. Ó, eu tenho uma fração, eu tenho outra fração e elas estão se multiplicando. E tudo isso está elevado à quarta potência. Então, isso daqui está elevado à quarta potência, conforme nós vimos. Multiplicado por isso aqui também está elevado à quarta potência. Professor, o que é que eu preciso aprender da aula de hoje? Aprender como funcionam as propriedades e lembrar cada propriedade. Nós vimos até agora expoente 0, expoente 1, multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, potência de uma multiplicação. Gente, para finalizar, potência de uma multiplicação. 2 vezes 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Também funciona se aqui fosse 3, aqui fosse 4. Ops, pode ser. Aqui 3 e aqui 4. É a mesma coisa, como se fosse tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui é a norma da potência de uma multiplicação. O mesmo vale, gente, para a potência de uma divisão, que está na próxima página. Aqui, ó, potência de uma divisão, a mesma coisa. Se eu tenho 6 meios. Ops, volta. Se eu tenho 6 meios, multiplicando com 3 quintos, e tudo isso está elevado ao quadrado, isso aqui é o mesmo, gente, que 6 meios ao quadrado vezes, aqui na verdade é divisão, né? Potência de uma divisão. Então só bota a divisão. Dividido, tá aqui, 3 quintos elevado ao quadrado também. Isso daqui é a mesma coisa. Ó, isso daqui é a mesma coisa disso daqui. Então aprenda, a potência de divisão é dessa forma. Nós estamos vendo, gente, um direcionamento, uma análise das propriedades. Propriedades é mais para a gente analisar no momento, né? Depois vem as atividades. Ó, para levarmos uma divisão a um expoente qualquer, elevamos cada fator a esse expoente. É o que a gente viu, funciona com multiplicação e divisão. A potência de uma potência, para encerrar a aula, não é isso. Potência de uma potência, ela é fácil. Ó, vocês se lembram que multiplicação de potência de mesma base. 2 ao quadrado vezes... Deixa eu apagar isso aqui. 2 ao quadrado vezes 2 à quinta. Outro, 2 dividido 2 ao quadrado dividido por 2 elevado à primeira potência. Gente, como aqui é multiplicação, ó, então é só conservar a base e somar os expoentes. 2 mais 5, 7. Como aqui é divisão, então eu permaneço a base e subtrai 2 menos 1, 1. Isso aqui é o que? Multiplicação de potência de mesma base e divisão de potência de mesma base. Por que eu voltei a esse conteúdo? Por quê? Porque potência de uma potência é quando eu tenho 2 elevado ao quadrado e tudo isso está elevado ao cubo. É só permanecer a base de novo. E agora não é nem mais nem menos. Agora é vezes. 2 vezes 3. Então eu multiplico. 2 vezes 3. Então 2 vezes 3, 6. Outro exemplo. 2 terços elevado à quarta potência. Tudo isso elevado à quarta potência. Ó, 2 terços. 4 vezes 4, 16. Então a resposta seria isso. Vamos ver agora do livro. Olha só os exemplos do livro.
2 ao quadrado elevado ao cubo. O que eu faço com 2 com o quadrado e com o cubo? Na verdade, eu só multiplico. 2 vezes 3, 6. Então a resposta final foi, foi 6. Esse 2 e o 3 aqui a gente multiplicou, deu 6. 5 vezes 3, 15. Bora pro próximo. Olha só uma com 3 agora. Gente, está sendo separado por parêntese, por colchete e por chave. 3 vezes 2 vezes 5 deu 30. Morreu. Aí tem um cuidado bem aqui que está pedindo ali, ó. O que diz esse cuidado aqui? Que não é o mesmo. 2 ao quadrado elevado ao cubo é diferente de 2 ao quadrado ao cubo. É diferente, porque na verdade esse 2 está elevado ao cubo, que não é esse caso aqui. Esse cubo é de todo parênteses, então não confunda isso. Então, gente, essa foi a aula de hoje a respeito de propriedades. Foi uma análise das propriedades. Então, para a aula de hoje, fica essa leitura feita com a gente, não só você, mas também da minha parte, para conhecer mais sobre as propriedades da potenciação.